Com esse vídeo nós estamos continuando o módulo de Teontologia 1, onde a gente está falando a respeito de Deus, de seus atributos, da existência e da essência de Deus. E a gente começou esse módulo falando sobre a existência de Deus, a questão da existência de Deus. Então, nesse vídeo a gente vai falar sobre as assim chamadas provas da existência de Deus. Nós vimos no vídeo anterior e no módulo anterior que o nosso conhecimento a respeito do mundo baseia-se nos nossos sentidos, mas qualquer conhecimento a respeito de Deus está oculto aos nossos sentidos. Então, se as coisas são desse jeito, como é que a gente pode provar que Deus existe, né? E ao longo da história e da filosofia, muitos filósofos e teólogos tentaram provar que Deus existe, mesmo considerando essa realidade desse jeito. E é o que a gente vai falar nesse vídeo. A gente vai falar sobre algumas dessas provas, alguns desses argumentos, né? A gente vai seguir a apresentação do Bavinck, em que ele agrupa alguns argumentos que têm raciocínio semelhante, e a gente vai seguir esses grupos aí. O primeiro grupo é o grupo do argumento cosmológico, e todos esses argumentos a respeito da existência de Deus seguem esse mesmo raciocínio, que todas as coisas elas são, na verdade, efeito de coisas anteriores. Todo efeito tem uma causa anterior. Mas essa causa também é o efeito de uma causa anterior ainda a ela, que por sua vez também é o efeito de uma causa anterior, e assim por diante, até que você precisa de uma causa não causada, de alguém que não tenha uma causa que tenha dado início a todo esse processo de causa e efeito. E essa causa não causada, eles atribuem a Deus, né? Deus seria a causa não causada. Existe uma série de variações desse argumento. Tomás de Aquino usou esse argumento na Idade Média. Muito antes dele, Aristóteles já usava argumentos assim. Um outro argumento do Aristóteles também tem o mesmo raciocínio, que as coisas que se movem tem alguma coisa que colocou elas para se mover antes, né? Um motor que levou elas a se moverem, e assim por diante, até que tem que ter havido um motor não movido. Então essa causa não causada, esse motor não movido, a origem de todas as coisas é Deus. Essa é a ideia do argumento cosmológico, o argumento da origem. Deus é a origem de todas as causas e efeitos. Ele é a origem de todo o movimento, ele é a origem de tudo que existe. Um outro argumento a respeito da existência de Deus, de certa forma parecido com esse, é o argumento teleológico. É um argumento que considera que todas as coisas que existem têm um propósito, elas existem para alguma coisa, né? Por isso que existe ordem, beleza e harmonia no universo, porque as coisas têm um propósito, elas existem para alguma coisa. Então tem que existir um ser inteligente que deu propósito às coisas, que fez com que as coisas existissem para um propósito, certo? E esse ser inteligente, adivinhe só, é Deus, né? Recentemente, assim, nos últimos cento e poucos anos, por causa do darwinismo, muitos teólogos e filósofos cristãos têm usado um argumento parecido com esse, que é o argumento do projeto, né? De que tem que ter havido um ser inteligente que ordenou as coisas, a criação dessa forma, né? Esse argumento do projeto é uma variação desse argumento teleológico, do argumento do propósito. O raciocínio é o mesmo, é que tem que haver um ser inteligente que tenha dado propósito, projeto a todas as coisas. Um outro argumento é o argumento ontológico. Esse é um argumento talvez um pouco complicado de entender, mas a ideia é a seguinte, é que se eu tenho uma ideia, é sempre possível pensar numa ideia maior e melhor do que ela, né? Mas essa outra ideia também, eu também posso pensar numa outra ideia maior e melhor do que ela. E eu também posso pensar numa ideia sempre maior e melhor, e eu vou chegar numa ideia que é maior e melhor do que todas as outras ideias. Só que aí tem uma questão. Uma ideia que existe na realidade ainda é maior e melhor do que uma ideia que não existe. Então a melhor de todas as ideias possíveis tem que existir. E adivinhe só, essa melhor de todas as ideias possíveis que precisa existir é Deus. Então Deus é a melhor ideia que possa existir. O argumento ontológico às vezes é muito mal compreendido, porque as pessoas acham assim,
que toda ideia tem que existir. Se eu posso imaginar um cavalo com asa, então tem que existir um cavalo com asa. Não, não é isso. O que o argumento ontológico está dizendo é que a maior e melhor de todas as ideias possíveis tem que existir. Ela apenas, né? Não todas as ideias têm que existir, mas aquela que é maior e melhor tem que existir, e essa é Deus, né? Por isso que ele é chamado do argumento da essência, né? Porque essa ideia maior e melhor, ela precisa ser, ela precisa existir. Esse é um argumento ontológico, foi muito usado por um teólogo cristão chamado Anselmo. Um outro argumento, já um pouco diferente desses anteriores, é o argumento moral. Ele parte da ideia de que todas as pessoas têm um senso moral, uma noção do que é certo e do que é errado. E quando você examina a moralidade de todas as pessoas, a moralidade de pessoas que não têm relação nenhuma uma com a outra, que nunca se encontraram, mas a moralidade delas é surpreendentemente semelhante, né? Então tem que existir um ser moral superior que ordenou toda essa moralidade, que implantou essa moralidade no coração das pessoas, né? De fato, nós vimos que esse senso moral, nós já vimos no módulo de bibliologia, que esse senso moral de fato é algo que Deus implantou nas pessoas, né? Então, esse argumento moral, na minha opinião, é um argumento, de todos esses argumentos, é o que faz um pouco mais de sentido, mas mesmo assim ele não prova que Deus existe, né? Mas vamos lá. O que ele está dizendo é que tem que haver um ser moral que tenha implantado essa moralidade nas pessoas. Esse é o argumento moral. E o último que a gente vai examinar aqui é o argumento do consentimento universal. É a ideia de que, se você observa todos os povos do mundo, todos os povos do mundo têm alguma noção a respeito de Deus e de religião, ou seja, a respeito de quem Deus é e de como nós podemos nos relacionar com Ele. E essa universalidade da noção de Deus, da noção da religião, né? Por exemplo, você não vê uma universalidade da noção de coisas imaginadas, né? Um povo imagina um unicórnio, outro povo imaginou um dragão, outro povo imaginou, sei lá, um cavalo com asas, mas não existe uma universalidade, nem todos os povos imaginaram as mesmas coisas, mas no que diz respeito a Deus e a religião, todos os povos têm esse mesmo conceito, então ele não pode ter sido imaginado. Esse conceito tem que realmente existir. Essa é a ideia do argumento do consentimento universal. E de fato, novamente, a gente viu no modo de bibliologia que esse argumento está partindo de uma ideia que é real, né? Da revelação geral de Deus, né? Tanto esse argumento como o argumento moral estão partindo da ideia da revelação geral, né? Então existe algo de verdade por trás desses argumentos, né? Só que aí a gente precisa pensar um pouco nesses argumentos, né? Porque assim, para quem acredita em Deus, se você já acredita em Deus e você lê esses argumentos, você pensa, eles fazem sentido, como eu disse, existe verdade por trás desses argumentos, eles têm algum sentido e eles mostram como é que os conceitos a respeito de Deus têm relação com o mundo e por esse ponto eles são argumentos até bonitos, né? E até positivos. Então a gente pode falar sobre esses argumentos e usar, não tem problema. O problema é só que para quem já não acredita em Deus, esses argumentos não provam nada, certo? É sempre possível fugir desses argumentos negando pontos específicos das provas, né? Por exemplo, o argumento cosmológico da origem parte da ideia de que uma sucessão infinita de causas e efeitos é impossível, então tem que ter havido uma causa não causada. Poxa, eu sempre posso negar isso. Quem foi que disse que uma sucessão infinita é impossível? Quem foi que disse que eu não posso ter um círculo de causas e efeitos? Sei lá, alguma coisa assim. Então é sempre possível negar qualquer um desses argumentos, negando pontos específicos, certo? Eu posso negar o argumento moral e dizer que na verdade eu acho que não existe uma moralidade universal. Eu posso negar o argumento do consentimento universal. Eu sempre posso negar. Se eu já não acredito em Deus, eu posso negar qualquer desses argumentos, porque eles de fato não são provas cabais da existência de Deus. Eles de fato não provam nada.
Então, na verdade, os argumentos não provam nada. Mas aí, isso nem tudo está perdido, porque se você parar para pensar que toda a nossa ciência, toda a nossa vida está baseada em uma série de ideias que não são provadas, né? Tudo que a gente sabe está baseado em uma série de ideias que não são provadas. A gente vive a partir da ideia de que a gente existe, de que outras pessoas existem. E ninguém nunca provou que você existe. Muitas pessoas tentaram provar, mas novamente não são provas cabais. Não existe uma prova cabal de que eu existo, de que você existe, de que qualquer coisa existe. A física parte do princípio que o mundo existe e pode ser observado. Bom, a gente não sabe se ele existe. Mesmo a matemática, que parece a mais pura das ciências, ela parte de uma série de pressupostos lógicos, o pressuposto da identidade, de que uma coisa é uma coisa, o pressuposto da contradição, de que se A implica B, então não B implica não A. Uma série de pressupostos lógicos estão por trás de tudo que existe na matemática e que simplesmente podem estar errados. Mesmo a matemática poderia estar errada. Mesmo a matemática, embora tudo seja provado, todas essas provas usam certos dispositivos lógicos que não são provados. Então, toda a nossa ciência, toda a nossa vida está baseada em uma série de ideias não provadas. Isso aí não é um problema real, né? O fato de a gente não poder provar alguma coisa não é um problema real, a gente já vive assim. Quem acredita em Deus, de fato, não pode provar que ele existe. Mas quem não acredita também não pode provar que ele não existe. E aí você pensa, bom, então talvez a solução seria eu não pensar a respeito. Então, se eu não sei se Deus existe, se Deus não existe, eu vou viver a minha vida sem pensar a respeito. Mas quem foi que provou que você pode não pensar a respeito? Você também não pode provar isso. Então, na verdade, ninguém pode provar nada a respeito de Deus. E quando a gente se depara com essa ideia, com essa noção, a gente se depara com a própria ideia que a Bíblia já fala, que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque quem se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe e que Ele recompensa os que o buscam. Precisa crer, né? Então, toda a nossa teologia está baseada na fé. E se você nega a teologia, você nega ela baseado na fé de que Deus não existe. E se você não pensa a respeito, você não pensa a respeito baseado na fé de que você pode não pensar a respeito de que está tudo bem. Porque se pensa, se Deus é do jeito que os cristãos dizem que ele é, você não pode não pensar a respeito dele. Você tem o dever de pensar a respeito dele. Então, se você não pensa, você está baseado na fé de que você pode fazer isso. Então, tudo que a gente fala, pensa, diz e faz a respeito de Deus está baseado na fé. Então, os cristãos também estão baseados na fé, assim como todos os outros. A gente vai desenvolver um pouco mais isso no próximo vídeo, mas essa é a ideia, né? A ideia é que essas provas da existência de Deus, é por isso que elas estão aí, entre aspas, provas, porque elas de fato não provam nada. São bons argumentos, são coisas que fazem você pensar, mas elas de fato não provam cabalmente coisa alguma. A gente vai ver um caminho melhor do que isso no próximo vídeo.